8h02 em Goiânia. Você está ligado no Jornal 820. Política. Agora aqui na nossa agenda política, aumente o volume do seu rádio, se achegue mais perto do aparelho aí, porque nós vamos contar uma história importante, uma história recente, uma história que mudou a face da economia em Goiás e que tem momentos trágicos, dramáticos e preocupantes para a nossa cidadania. A quebra do Banco do Estado de Goiás, o BEG. Na última sexta-feira foi lançado um livro chamado Os Coveiros do BEG e o autor e personagem desta história está conosco aqui no estúdio. Bom dia, Divino Olávio. Bom dia, Cassim. Bom dia, ouvintes. Cassim, passados mais de 10 anos, o ex-presidente do antigo Banco do Estado de Goiás, o BEG, que foi federalizado no final de 1998 e posteriormente privatizado, o ex-presidente da instituição, durante o período de 1995 a 1999, Valmir Martins de Lima, resolveu contar tudo o que sabe acerca das operações que causaram rombos de milhões de reais que transformaram a situação do banco insustentável. As operações feitas para saldar dívida de campanha e para beneficiar líderes políticos do PMDB, exemplos das os denominados casos Astrográfica e caso Aires Neto, que ajudam a compor o rol que reuniu no livro todas essas causas, esses fatores e os detalhes acerca dessas operações, que ajudaram para pagar campanhas do PMDB e também beneficiaram ex-governantes da época. Nós vamos conversar na agenda política de hoje, então, com o ex-presidente do BEG e autor do livro Os Coveiros do BEG, lançados nessa última sexta-feira, 13 de agosto ainda, o doutor Valmir Martins, que vai explicar para a gente um pouco desse trabalho que ele fez durante esses 2 anos, gastou 2 anos para escrever o livro, mas ele teve tempo, realmente, teve aí muito tempo, 10 anos aí para escrever. Doutor Valmir, muito bom dia para o senhor. Obrigado, te agradeço desde já pela presença, por atender o nosso convite. Bom dia, Divino Olávio. Bom dia, Cassim Zaiden. Bom dia, ouvintes da Rádio 820. Por que o senhor demorou tanto tempo para contar tudo que o senhor resolveu contar agora? Bom, no livro eu traço um relato das razões que levaram à publicação desses fatos. Por mais de 10 anos, eu aguardei pacientemente que os meus antigos companheiros e líderes viessem em meu apoio para solucionarmos questões que eu me envolvi politicamente. O caso do deferimento do empréstimo a Astrográfica, a história desse empréstimo é pública, foi amplamente divulgada, então o que eu conto no livro não é novidade. Ocorre que... O senhor apenas confirma, né? Aquilo que já sim, como consta do processo, eu não fui beneficiário do empréstimo, eu apenas autorizei. Autorizei porque tinha segurança que o empréstimo seria pago como foi pago ao banco, o banco não teve prejuízo, recebeu taxa de juros de 8,5%, as parcelas foram recebidas no vencimento. Ocorre que foi um processo político, porque eu fui processado por prática de gestão temerária 5 anos após a liquidação do empréstimo. Na verdade, a temeridade, segundo a lei e a jurisprudência, ela existe quando uma operação de crédito afeta o mercado financeiro. Essa operação não afetou nada no banco. Ademais, a temeridade existe do momento da concessão do empréstimo até a sua liquidação. Então eu fui envolvido num fato político do qual eu não fui o beneficiário. Então eu penso e julgo que os beneficiários deveriam ter saído em meu apoio.
quem foram os beneficiários? Os beneficiários público foram os candidatos a governador e os senadores e os candidatos, alguns candidatos a deputado estadual e deputado federal da campanha de 1994. Bom, só o para... outro caso é a quebra do sigilo bancário do então candidato Marconi Perillo, do qual eu tive e tomei conhecimento, surpreso, quando estava vendo um programa de televisão. Não sabia, não participei. Fui acusado de ser o mandante, a minha chefe de gabinete de ser a autora, e, na verdade, nem sabíamos, não participamos, administramos o problema esses anos todos, para não estar apontando o dedo para ninguém. Na verdade, a responsabilidade é de quem foi na televisão mostrar. E também não obtivemos apoio, não obtivemos nenhuma palavra de que não fomos nós os autores daquilo, e estamos amargando até hoje com esse processo. Então, essa indignação pelo abandono nessas questões políticas e também a amargura por ter demitido do banco mais de 3.500 funcionários que perderam seus empregos, suas casas, tiraram seus filhos da escola, perderam seus planos de saúde, perderam as suas vidas, né? E tudo em vão. Acabamos tivendo que vender o banco. Doutor Valmir, agora, como é que foi essa operação astrográfica? Foi para pagar, serviu para pagar dívida da campanha de 94. Vamos lembrar para o ouvinte aqui, quem foi que se elegeu governador e senadores em 94? Foi eleito, então, Maguito Vilela, né, a governador em 1994, e para o Senado, Iris Rezende e Mauro Miranda. E Sim. Também os deputados federais, né? Sim, ao término da campanha, houve saldo remanescente, precisava ser pago. Já havia sido prestado conta ao TRE, e no dia 5 de dezembro, então, a gente fez a autorização desse empréstimo para pagar esse saldo de campanha. E quem autorizou esse empréstimo? Esse uso do dinheiro para a campanha, a Justiça já julgou isso aí, né? O empréstimo foi autorizado por quem tinha o direito de autorizar e competência para autorizar, que foi a diretoria do banco. Eu é que autorizei o empréstimo, era diretor do banco, eu autorizei o empréstimo com a participação de todos os diretores do banco. Mas eu somente autorizei o empréstimo depois que eu tive a segurança de que o empréstimo não traria nenhum prejuízo ao banco. Então, quem é responsável pela autorização do empréstimo sou eu. Aí, por ser o responsável pela autorização do empréstimo, eu não causei nenhum prejuízo ao banco, porque o empréstimo foi pago. Eu emprestei o dinheiro e recebi. Agora, foi um empréstimo em que o dinheiro serviu para pagar as despesas de campanha. Sim. Agora, quem pediu ou deu ordem, solicitou do senhor para que autorizasse esse empréstimo? Foram os meus superiores, os coordenadores de comitê, né? E eu obtive, então, a garantia do então governador de que o empréstimo seria pago. Eu resisti em não fazer o empréstimo, eu conto isso no livro, eu resisti em não fazer o empréstimo, mas como eu tive a garantia que o empréstimo seria pago, como de fato foi, eu fiz.